Oi pessoal, beleza? Ó, aqui eu vou começar um novo vídeo aqui do meu canal. Aliás, para você acompanhar meu canal, todas as atualizações, escreve aí abaixo, clica no sininho para ser notificado. E eu estou pensando em toda semana, quero alimentar esse canal com 2 ou 3 vídeos, vai depender aqui da disponibilidade. Você vídeos sobre filmes, livros, é, vida de estudos, cultura, tudo isso aí que você já entendeu que é o propósito desse espaço aqui. Tá certo? E hoje eu queria começar com vocês uma nova série que é justamente essa, de comentar livros. Vou comentar aqui alguns livros que me parecem muito bons, me marcaram muito, que estão entre os meus preferidos. E eu vou apresentar com uma breve resenha, depois se quiser colocar alguns eu tenho um texto escrito, vou colocar aqui na descrição, tudo. Vai ficar uma coisa legal. Acompanha aí, tá certo? O gabinete que ainda está um pouco, ainda estou arrumando dele, você vê que ele ainda não está bem estruturado, mas vai ficar depois bem legal. Eu vou arrumar e vai ficar um cenário bem massa e vocês vão gostar bastante. O livro de hoje, pessoal, que eu quero comentar, chama-se O Imbecil Coletivo, que é esse livro muito conhecido de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Esse livro, vocês veem que eu tenho talvez alguns de vocês estranhem a capa dele, é porque ele é a edição mais antiga. A edição era feita pela E-Realizações. Essa edição já não se encontra no mercado, só em sebos e às vezes a preços muito altos. Quando eu comprei isso aqui, faz mais de 10 anos, tava um preço bem, tava R$ 80. Hoje é muito mais do que isso. Mas hoje ele já foi reeditado, uma edição nova, bem cuidada, tudo, saído pela Record, editora Record, lá do Rio de Janeiro. Que tá uma edição muito boa, tudo. Ela não é muito diferente dessa, só tem um texto que o próprio Olavo achou que devia excluir. Mas assim, não tem nenhum problema você ler nessa nova. É porque eu já tinha essa antiga, continuei com ela mesmo. Pois bem, esse livro é talvez um dos mais importantes do professor, como eu falei. Ele integra uma trilogia que começa com A Nova Era da Revolução Cultural, um livrinho mais curto, talvez um dia comente por aqui. Depois vem O Jardim das Aflições, que para muitos é a espécie de obra magna do filósofo Olavo de Carvalho. E encerra aqui com O Imbecil Coletivo, que está aqui com porque depois acabou aparecendo o volume 2, mas que originalmente era apenas, não tinha essa numeração. Enfim, apesar de ser uma trilogia, os 3 livros podem ser lidos separadamente. Você não tem que seguir necessariamente uma ordem cronológica para poder entender o raciocínio, o pensamento do professor Olavo. É bom que você lê os 3, mas pode ler separado. A maioria fez isso e não teve a compreensão prejudicada. O título, já se vê, é bem provocativo. Começa um título de um livro de filosofia, de estudos culturais e dizer imbecil. E ainda falar o imbecil coletivo. Ué, mas o que é isso? O que ele está falando? Ainda mais com o subtítulo de Atualidades Inculturais Brasileiras. Do que fala isso? Mas já deu para intuir, não é? Cultura brasileira. Não é cultura popular, não é tradições folclóricas, nada disso. É a cultura letrada ou supostamente letrada, encontrada nas universidades, na mídia, etc. Mas então quer dizer o quê? Quer dizer então são todos uns imbecis? O professor escreveu esse livro enorme, ó, mais de 600 páginas para chamar nossos acadêmicos e jornalistas de imbecis? Não é exatamente isso. Aliás, aí vamos começar logo para clarificar essa ideia, esse conceito. O que é o imbecil coletivo? Recentemente a Janaína Pascoal postou uns twitters aí dizendo que o professor Olavo, ao falar que o presidente devia ter uma militância, ele estaria incentivando a formação de um imbecil coletivo em torno dele. Ora, com isso, a advogada, a Janaína Pascoal, mostrou que não entendeu nem o título desse livro. Ela não sabe o que é o imbecil coletivo. Ela não entende que isso é um conceito, não é um insulto. Apesar de ter esse nome um tanto afrontoso, duro, ele é um conceito. E é um conceito que ele dá logo no começo, no prólogo do livro. E aqui na minha edição é na página 48. Vou ler aqui para vocês. O imbecil coletivo não é, de fato, a mera soma de um certo número de imbecis individuais. É, ao contrário, uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior, que se reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras.
Isso aqui não tem nada a ver com formação de militância política, naquilo que ele falou no vídeo. Mas o que tem a ver então com o que ele trata nesse livro? Trata-se de acadêmicos, de jornalistas, de escritores, que até tem um bom nível de inteligência, mas que, por problemas de questão ideológicas, ou às vezes até alguns problemas de percepção, eles se imbecilizam e desenvolvem uma atividade que imbeciliza os demais. Ou seja, ao invés de clarificarem a realidade, de elevar o nível cultural das pessoas, seus leitores, seus espectadores, não, eles o rebaixam. Entendem? Estão compreendendo? E essa definição é como que a chave para você entender todo o resto do livro. Se você entender isso aí, você vai entender todo o resto do livro que lê. O livro começa de uma maneira um tanto insólita, porque apesar de focar na cultura brasileira, ele começa a falar de autores e correntes filosóficas americanas. Mas qual é a razão disso? A razão disso é a seguinte: a cultura brasileira, historicamente, sempre foi uma cultura de importação. Nós importamos ideias de Portugal, da França, um pouco da Alemanha, e de algumas décadas para cá, principalmente o nosso meio jornalístico e acadêmico, começou a trazer muita coisa dos Estados Unidos. Só que nem sempre coisa, vamos dizer assim, boa, nem sempre foi uma influência positiva. E é por isso que ele começa então a fazer investigações sobre Charles Sanders Peirce, o neopragmatismo de um de seus discípulos, o filósofo Richard Rorty, que é muito conceituado nas universidades brasileiras. E aí, depois de alguns artigos sobre a questão, vamos dizer, cultural na América e como ela reflete no Brasil, o filósofo começa a entrar na cultura brasileira. E mostrar que alguns nossos formadores de opinião, alguns sociólogos, alguns escritores, cometem erros às vezes grosseiros ao analisar questões. E cometem esses erros por quê? Por travas ideológicas, não conhecimento da realidade, às vezes incultura mesmo. O sujeito é um bom escritor, mas ele se mete a tratar de um tema político sem sequer entender o tema político. Às vezes até erros lógicos. Lógico, e digo o quê? Que o sujeito, se ele pensasse um pouco mais sobre aquilo que ele falou ou escreveu, ele não falaria ou não escreveria aquilo. Ele veria que não tem sentido. Tá entendendo? E existem aqui excelentes textos. Assim, ele é como uma compilação de artigos de jornal. Embora tenha os textos que parecem que foram escritos mais já para completar o volume. Você tem, por exemplo, Nacionalismo e Demência, que ele mostra essa mania de procurar uma literatura nacional no Brasil, qual é o erro dela, qual é o problema dessa coisa. Você vê uma análise interessante sobre a obra de Christopher Lasch, que é muito interessante. Bandidos e Letrados, em que ele traça as raízes do banditismo carioca na cultura brasileira, mostrando que a cultura brasileira, por muitas décadas, praticou uma glamorização do crime e da figura do criminoso. E quem tiver um pouquinho mais tiver na casa dos 30, talvez, vai se lembrar que na época do lançamento do filme Tropa de Elite, o fato de o filme romper com essa imagem foi um dos grandes motivos da polêmica daquela época. Lembra disso? Pois é. Aí você tem outros artigos interessantes, Todo Poder aos PhDs, que ele questiona a visão de alguns professores que os acadêmicos seriam quase que infalíveis. Os problemas da filosofia da USP, porque a USP não conseguiu produzir nunca um grande filósofo, apesar de já ter mais de 50 anos a faculdade de filosofia deles, muito tempo, e nunca saiu um grande filósofo lá. Então você vai ver que não é como se diz normalmente, falta de investimento em educação. Não. Não é falta de investimento na educação. Não é isso o problema da USP. O problema da USP é metodológico e ideológico. Além da pressão ideológica das coisas, existe um método que é praticado lá que não é feito para você aprender filosofia. Ou melhor, não é feito para você desenvolver uma filosofia. É para você analisar textos. Analisar texto, comparar um texto com outro, mas você não desenvolve um pensamento próprio. Tem alguns até que tem um lado cômico, assim, diria até irônico, que é, por exemplo, a carta de um filósofo ao Papai Noel.
em que o filósofo elenca uma série de desejos que ele pretende no futuro, como por exemplo, que se estude a filosofia brasileira e portuguesa, que não é algo que não é comum nas universidades brasileiras, não é algo que se estude com seriedade as filosofias modernas do Oriente. Por fim, que o livro dele, entre outras coisas, mas por fim que o livro dele seja, os livros dele e o artigo dele sejam lidos, estudados e se for rebatidos com argumento, não com insultos. Como infelizmente até hoje acontece. Eu digo até hoje porque o livro é de 1996, eu ainda estava na adolescência. Desde aquela época ele é respondido quase sempre com insultos, com rotulações pejorativas e não com argumentos. E até hoje o professor Olavo sofre com isso. Até hoje quase tudo dele é respondido dessa forma. Pegar um livro dele e dissecar, ver o que está certo, o que procede ou não, isso é raro. Isso é muito, muito raro. Se é que já aconteceu. Assim, seriamente. E aí fala a questão desse falso antirracismo, por exemplo, desses movimentos de cotas, toda essa coisa. É um livro muito, muito bom mesmo. Gostoso de ler, não é pesado, apesar de extenso, ele não é pesado. A escrita do professor Olavo é maravilhosa, ele tem um domínio maravilhoso da língua portuguesa. E eu recomendo a todos vocês, quem conseguir, procure. Aliás, quem puder não, porque é fácil. Hoje, se você não tem uma boa livraria na sua cidade, você tem internet, de qualquer forma, adquira esse livro. Ele é muito bom e ele vai engrandecer muito o seu repertório cultural e intelectual. Recomendo mesmo, viu? Pois é, hoje fica por aqui. Fica aqui com essa apresentação do Imbecil Coletivo. Depois vou colocar aqui uma breve resenha que eu já escrevi isso num blog meu faz muito tempo. E por enquanto é só. Aguardem outro dia que eu venho com um novo vídeo para vocês, ok? Até mais!